Olá, boa noite. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia desenvolvem jogo que ajuda pessoas com membros superiores amputados a se adaptarem mais facilmente às próteses. Você vai saber tudo sobre o estudo. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO lançou edital para professores participarem do projeto Transnegressão. Os detalhes já. Vamos falar ainda sobre vitamina D, hormônio essencial para a saúde humana. Estudo mostra que, para algumas pessoas, o sol não é suficiente para garantir a quantidade de vitamina D que o organismo precisa. Essas e outras notícias a partir de agora. Alguns jogos são criados para diversão, mas você vai conhecer agora um exemplo de como o lúdico, aliado à tecnologia, auxilia na área da saúde. Uma equipe de pesquisadores da UFO desenvolveu um jogo para ajudar pessoas com membros superiores amputados a se adaptarem mais facilmente às próteses. Para isso, a equipe usa como ferramenta a realidade virtual. Esse pessoal da Faculdade de Engenharia Elétrica desenvolveu o Jogo Sério, um game que pode ajudar pessoas amputadas a se acostumarem mais facilmente com o uso de próteses. A ideia é que o jogo, que usa técnicas de realidade virtual, seja um treino. Ele simula um ambiente em que o jogador precisa fazer movimentos com a prótese, como de abrir e fechar a mão e pegar objetos. Esses movimentos são controlados à medida que o jogador mexe um dos ombros, enquanto utiliza um tirante. Então, aqui eu já calibrei o sensor, então a movimentação que eu fizer com o meu braço aqui, ele vai ser representada no ambiente virtual. Okay? E aí, se eu fizer aqui uma força com esse ombro para o lado de cá, ele vai puxar o meu potenciômetro, okay? E isso vai gerar uma reação no meu ambiente virtual, que vai ser a de fechar a prótese. À medida que eu for relaxando aqui o ombro, essa mola vai retornando para a posição inicial e a prótese vai retornar para a posição aberta, que é a posição inicial dela. Os movimentos que o jogador faz utilizando um dos ombros precisam ser transformados em comandos para o jogo, e isso é feito por meio de 2 sensores. Um deles controla movimentos de abrir e fechar a mão da prótese e o outro cuida da parte de angulação dessa prótese, por exemplo, movimentação para a direita e para a esquerda. Adriele, que faz parte da pesquisa desenvolvendo iniciação científica, explica que o sensor imita os movimentos do jogador. Nós temos basicamente 2 sensores. Um deles é o potenciômetro, que ele vai se interligar diretamente com esse tirante, que é uma parte da prótese. Então, qual que é o papel dele? À medida que ele vai percorrendo esse caminho aqui, é como se fosse uma escala. Essa escala ela vai de 0 a 100, onde que 0 ele está com a mão aberta e 100 ele está com a mão fechada. Então, à medida que ele vai fazendo o movimento com o ombro para abrir e fechar, ele vai deslocando esse ponto de lugar. E fazendo isso, esses dados são transmitidos para o computador e são interpretados para imitar o que está acontecendo aqui. O outro sensor que é muito importante também é o de captação do movimento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar qual que é a posição do braço aqui no ambiente real e vai transferir ela também para o jogo. O projeto já é desenvolvido há cerca de 2 anos e, por enquanto, está focado em contribuir para a adaptação de pessoas com braços amputados na região abaixo dos cotovelos. Depois que ficou pronto, o jogo ainda não foi testado por uma pessoa com os braços amputados. Essa é uma das próximas etapas. O jogo tem 5 níveis e, à medida que o jogador aprimora suas habilidades, vai evoluindo e passando para atividades mais complexas. Lembrando que todo esse processo ele vai ser acompanhado por um profissional da saúde habilitado para determinar se aquele paciente ele está conseguindo alcançar o seu objetivo, se ele precisa refazer aquele processo, se ele já pode avançar para aquele processo para garantir que o paciente consiga ter um desenvolvimento cada vez melhor dentro desse ambiente virtual. Segundo o coordenador do estudo, o Jogo Sério é parte de um projeto maior que tem como um dos objetivos imprimir próteses em impressora 3D. A equipe conta com apoio financeiro de uma empresa norte-americana e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
Até então, já foram investidos cerca de R$100 mil em equipamentos para o projeto. Estudos têm mostrado, a gente também tem feito entrevistas com profissionais da área que trabalham com próteses, que o grande desafio não é a fabricação da prótese em si. O grande desafio é o paciente se adequar ao uso da prótese. E isso leva muito tempo. Então, com todo esse conjunto, essa tecnologia, a gente quer diminuir esse tempo de adaptação e fazer com que essa pessoa possa ter a qualidade de vida retomada o mais rápido possível. Bacana esse projeto, né? A gente convidou a terapeuta ocupacional e mestranda em Engenharia Biomédica da UFO, Caroline Valentini, que está colaborando com este estudo, para ela explicar melhor para a gente como é que funciona esse processo de adaptação à prótese, de reabilitação, como é que essas áreas têm que conversar entre si para que tudo funcione, né, Caroline? Boa noite, viu? Obrigada pela presença. Obrigada a você. Bom, a gente está conseguindo fazer esse link, né, com saúde e a universidade, com os engenheiros, para a gente poder contribuir de forma eficaz, né, e muito funcional para o usuário, para aquela pessoa que tem uma deficiência, né? O que a gente tem feito é fazer uma ponte para explicar ao engenheiro que não é necessariamente a melhor tecnologia que vai somar na vida daquele paciente, daquele indivíduo. Então, a ideia da gente colaborar com esse projeto é, além de estar num centro de reabilitação que recebe esses usuários, é poder contribuir para o processo de reabilitação, né? Então, todo o programa que eles estão fazendo para fazer um treino com a prótese via realidade virtual é para somar no processo de reabilitação desse paciente, que vai interferir na aceitação, né, depois da perda desse membro, no uso funcional da prótese, aprender como que vai usar nas tarefas do dia a dia, como é que ele vai voltar e tentar ser um indivíduo funcional usando esse recurso. Agora, a gente falou no início da reportagem, antes um pouquinho, que é a tecnologia aliada ao lúdico, aliada à saúde. Então, o ideal é que essas três áreas se harmonizem entre si mesmo. O ideal é que o paciente seja assistido por essas três áreas, não uma só isolada. Por isso, você está colaborando com o projeto? Sim, na verdade, o pessoal da engenharia tem trazido para a gente tudo que as evoluções científicas, né, e o mercado tem pedido, todas as questões de realidade virtual aumentada, como isso tem crescido não só para o público da reabilitação, mas isso vem a casar com um objetivo muito funcional para os pacientes, porque ele já tem que trabalhar uma rotina de terapia, é uma coisa cansativa, que ele precisa ser muito corajoso, diário, para buscar alguma melhora. Então, os recursos de tecnologia associados à realidade virtual, eles vêm para somar isso no processo de reabilitação. Em especial com as crianças, quanto mais lúdico, melhor. A criança vai emergir nesse mundo, vai entender esse cenário, vai visualizar isso, e a gente não deixa de trabalhar aspectos da área cognitiva, da inteligência, né? A parte do brincar. Então, isso faz que a terapia seja um pouco mais leve e que a gente consiga alcançar os nossos resultados. Agora, você trabalha com terapia ocupacional, né, Carolina? O processo de reabilitação, de adaptação à prótese é diferente naqueles pacientes que tiveram uma perda adquirida, né, do membro, e daqueles que nasceram sem o membro. É bem diferente, né? É muito diferente, são duas situações divergentes, né? Um paciente, a criança, o indivíduo que nasce sem o membro, seja lá por qual intercorrência acontecida, ela já se adapta à função corporal, ao esquema corporal, à aceitação daquele corpo, da sua função, sem o membro, independente de qualquer que seja, né? Quando a gente fala de perder os braços ou as mãos, a gente fala de um órgão que nada substitui, né? Diferente da prótese de membro inferior, que a gente tem uma resposta melhor. Agora, quando o paciente tem uma diversidade e perde esse membro, a gente tem que resgatar funções muito mais profundas, né? E é um processo assistido aqui em Uberlândia, na ACD, né, na Associação de Assistência à Criança Deficiente, que atende também crianças e adolescentes e idosos, e os pacientes com amputação, né? É o centro de reabilitação de referência do SUS de Uberlândia e região. Então, a gente trabalha lá com as equipes, né? Tanto de TOs, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, fisioterapia aquática. Então, é um cenário completo que abrange o paciente. Agora, esse resgate dessas funções que você estava falando, ele é demorado? Eu acho que a gente tem que enxergar o indivíduo como um ser humano normal, independente da diversidade que ocorreu
ou do que ele teve que passar, né? Na verdade, isso é uma característica do ser humano. A gente vem para entender e ajudá-los, né? Então, depende. Tem paciente que demora um tempo melhor. Tem paciente que precisa de um tempo a mais para aceitação, para outras questões, né? Tem pacientes que precisam de mais treino. Isso não tem uma receita de bolo. Tem o processo de terapia associado e pensado, planejado para esse paciente, para a gente resgatar o melhor dele. Esse é o objetivo final da reabilitação. Agora, esse estudo da UFRA quer diminuir esse processo, digamos, né, de adaptação à prótese, né? Você acha que é possível? Por meio da realidade virtual, de toda essa tecnologia? Sim, todas as tecnologias e todo o programa que o pessoal tem montado pensando nos indivíduos vem para somar tudo aquilo que a gente fica a desejar. Então, eles querem diminuir esse tempo. Então, antes do paciente receber, às vezes, a prótese pelo SUS, que a maioria recebe via SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o que a gente pode fazer? A gente já pode iniciar uma bateria de treinamento para poder familiarizar o paciente com essa tecnologia que ele vai usar. Né? Que é o lúdico, na verdade, né? Que é o lúdico, que é o funcional, né? Então, eu não tenho braço, como é que eu vou usar a prótese? Mas eu não tenho a prótese, então, como que eu vou fazer? Então, através do programa do pessoal da engenharia, a gente vai treinar, né? O paciente entender como é que funciona a execução desse braço mecânico para ele poder saber como que ele vai funcionar no dia a dia, né? E a gente só vai conseguir ter resposta quando a gente enxergar a variável do ser humano. A gente só vai saber se deu certo se treinar com ele. Com uma pessoa que não tem a mesma situação, a gente não vai dar conta. É todo um processo, né? E depende, não tem receita de bolo, como você falou, né, Caroline? Mas a gente aguarda mais boas notícias aí desse estudo que vocês estão produzindo. A gente repassa para vocês. Ok, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Obrigada eu. Depois do intervalo, pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco revela que a exposição ao sol para algumas pessoas não é suficiente para garantir a quantidade de vitamina D que o organismo precisa. O TV Notícias volta já com os detalhes. Programa de Formação de Professores EJA na Universidade, etapa 2 2018, abriu edital para um curso que busca especializar professores para a escrita acadêmica. Os detalhes com Isabela Rodrigues. O curso Escrita Acadêmica, Leitura, Produção e Normatização é voltado para professores da rede pública. Quem tem mais informações para a gente é a professora Sônia. Sônia, qual o objetivo desse curso? Então, nós pensamos em ampliar o PROEST na etapa 2. A primeira etapa, ela aconteceu em 2017 para professores da rede pública e principalmente professores que atuam na EJA, na educação de jovens e adultos. Esse curso é um dos cursos que terá em 2018. Nós vamos ter um curso de leitura e escrita, que não é acadêmica, para melhorar a escrita dos professores da rede pública, e o outro curso, que é esse que você mencionou, que é leitura e escrita acadêmica. Nós chegamos à conclusão, no final de 2017, na avaliação dos cursos da rede, que é obrigação da universidade trabalhar a escrita acadêmica com os professores. Nós é que sabemos as normas, como citar, o tamanho do texto, como escrever. Isso é uma escrita específica das universidades. E cabe a nós trabalhar isso com os professores da rede pública. E essa foi a decisão. O curso esse ano terá as mesmas temáticas, embora a ênfase será como escrever um tema segundo aquela temática. E quem pode se inscrever e onde as inscrições estão sendo feitas? Então, todos os professores da rede pública em geral podem se inscrever, é um curso gratuito financiado pelo Ministério da Educação, é o PROEST, um programa que foi aprovado em 2016. E nós queríamos muito e desejaríamos muito que os professores de EJA fizessem inscrição, mas todo professor da rede pública e todos os alunos do último ano da licenciatura também podem se inscrever. E como vai ser essa seleção dos inscritos? Então, se não preencher as vagas, nós podemos, todos que se inscreverem são selecionados. Se ultrapassar o número de vagas que nós temos, que esse ano nós vamos ter 2 polos, Uberlândia e Tuiutaba, na antiga FACIP, né, que agora virou Instituto,
e nós não vamos ter em Monte Carmelo. Então, a ideia é fazer um teste inicial para saber como anda a nossa ideia sobre a escrita, o que esses professores podem aprender conosco e fazer um edital maior, para pegar mais polos, mais... Então, qualquer professor pode se inscrever e os alunos que estão cursando o último período da licenciatura. E, professora, qual a importância desse tipo de curso na formação dos professores? Então, normalmente, os cursos que nós oferecemos pelo Confore, pela Rede UFO, nós trabalhamos muito com a escrita do professor, com o objetivo de melhorar a leitura e a escrita dele. E nós observamos que a escrita dos professores tendem a melhorar se isso é priorizado nos cursos de formação. Então, na primeira fase, priorizamos conteúdo do tema e, nesta fase, será leitura e escrita sobre o tema. Então, como escrever. Eu sei muito sobre um tema, por exemplo, gênero. Eu sei o conteúdo, eu sei as palavras corretas, tanto política como social, mas eu não sei escrever, não sei colocar isso num texto. E agora a gente vai fazer a transposição didática do conhecimento que eles aprenderam em 2017 para outro conhecimento, que é a leitura e escrita. Bom, obrigada, professora. Lembrando, então, que as inscrições vão até o dia 23 de fevereiro. Para mais informações, é só entrar no site www.editais.ufo.br ou ligar para o telefone 3253-1814. Estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco mostra que a exposição ao sol não é suficiente para assegurar a quantidade necessária de vitamina D em algumas pessoas. A saída para suprir essa carência pode estar na alimentação e até mesmo no uso de suplementos. Grande parte dos seres vivos dependem da luz solar para sobreviver. A dermatologista Ana Cláudia explica que o sol é responsável por 80% da produção de vitamina D, também conhecida como calciferol, essencial para a nossa saúde. A vitamina D é um hormônio que é produzido principalmente através da exposição solar, que é muito importante para a formação dos nossos ossos e para a fixação do cálcio nos ossos. O Brasil é um dos países com maior radiação solar do mundo. Mesmo assim, muitas pessoas têm deficiência de vitamina D. São unhas mais fracas, queda de cabelo, e isso é muito comumente relacionado à deficiência de vitamina D. Uma pesquisa do IBGE revelou um dado preocupante para a saúde dos brasileiros. A maioria da população tem carência da vitamina D, essencial para a absorção do cálcio e também para o sistema nervoso. Estudo recente da Universidade Federal de Pernambuco descobriu que em algumas pessoas a exposição ao sol não é suficiente para garantir a quantidade de vitamina D que o organismo precisa. Indivíduos que têm pele mais escura apresentaram alteração genética, pois diminuiu a formação da proteína que levaria a vitamina D da pele para o fígado. A pesquisa foi feita nos meses de dezembro e janeiro, período com maiores índices de incidência solar. Dos 284 idosos que participaram da análise, 66,5% estavam com deficiência da vitamina. Um segundo estudo, feito com 900 jovens com mais de 18 anos e também adultos, revelou que 45% deles apresentaram a mesma carência, apesar da exposição diária ao sol. É importante garantir o banho de sol pelo menos 3 vezes na semana. Kátia descobriu a deficiência do hormônio há aproximadamente 5 anos, quando fez um exame de rotina. E para suprir essa carência, faz o uso de suplementos. A fadiga diminuiu, aí o cabelo também parou de cair um pouco, bem melhor. Mas a boa notícia é que a alimentação pode ajudar a compensar a carência de vitamina D. Segundo a nutricionista, alguns alimentos são ricos no hormônio. A vitamina D ela é presente em cogumelos irradiados da vitamina D2 e a vitamina D3 a gente precisa da exposição à luz solar. Os alimentos que também podem ser encontrados da vitamina D seriam alguns alimentos fortificados, como leite, derivados, iogurte, queijos, né? E também cereais fortificados. Outro ponto para a gente levar em consideração também é que tem sido muito abordado, muito estudado que indivíduos com sobrepeso e obesidade têm uma maior deficiência de vitamina D. Então, a gente tem que ficar mais atento para esses pacientes. Muitas vezes por causa da deficiência na ingestão de alimentos fonte dessa vitamina e também pela menor exposição à luz solar.
Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para sábado e as dicas da agenda cultural para curtir o fim de semana. A gente volta já já. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia lançou o edital de processo seletivo para professores participarem do projeto Transnegressão. Você vai saber mais na entrevista. A ProEx lançou um edital para os professores participarem. O projeto é o projeto Transnegressão. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor Cairo. Professor, o que seria esse projeto? O projeto Transnegressão é uma ação de extensão que está dentro do Programa de Desenvolvimento Abdias Nascimento do Ministério da Educação e é um projeto voltado para a preparação de estudantes para o ingresso na pós-graduação. Principalmente para alunos negros, quilombolas, portadores de alguma necessidade especial e também com alto nível de desenvolvimento ou superdotação. Esses alunos têm que ser oriundos de escola pública ou então bolsistas integrais de escolas particulares com renda familiar de até 3 salários mínimos. É voltado também não só para discentes da universidade, como também para qualquer membro da sociedade. Professores da rede de educação básica também podem participar desse projeto que tem 200 horas, são 40 vagas e o curso inicia no dia 19 de março. As inscrições começaram quando? As inscrições começaram dia 7 de fevereiro e vai até o dia 21. E lembrando que para quem tem interesse em participar do projeto Transnegressão, o site é www.editais.ufo.br. Hora de saber a previsão do tempo para este sábado. Em Uberlândia, a previsão é de chuva forte com trovoadas. A mínima prevista é de 22 e a máxima de 27 graus. Em São Gotardo, o sábado deve ser de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Muita chuva também em Frutal. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. Mínima 22. Em Ibiá, o tempo vai estar parcialmente nublado e também tem possibilidade de chuva forte, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Prata, a probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus, mínima 23. Carnaval já passou para algumas pessoas, mas outras resolvem emendar a folia e vão curtir até o fim de semana. Tem gente que segue à risca a tradição. Neste feriado de carnaval, teve gente viajando, alguns para cair na folia, outros para ver a família. Estava viajando na praia. Vim de São Paulo para cá, fiquei fazendo companhia para minha mãe. Estou turistando aqui, não sou de Uberlândia, mas gostei do carnaval, foi bom. Teve também quem preferiu aquele tradicional bloquinho dos que ficam em casa para descansar. Passei em casa descansando com meus filhos. Fiquei lá de boa, deitada na cama. Renata é professora do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisa sobre cultura popular. Ela conta como era o carnaval no passado. Antigamente, o carnaval era uma brincadeira mais organizada, mais espontaneamente pelos grupos, né? Algumas décadas atrás, várias décadas atrás, foi institucionalizado o concurso de escolas de samba e essa estrutura de competição, essa industrialização do turismo também no Nordeste, criou um carnaval mais massivo, né? Mais massificado, com critérios. Eu mesma fui jurada das escolas de samba aqui. O carnaval em Uberlândia herda, então, traz, né, essa organização institucional das escolas e da competição. No caso de Danúbia, a tradição de pular carnaval começou ainda na infância. Ela conta que aos 10 anos de idade gostava de dançar. O hobby se tornou profissão e há 14 anos trabalha como dançarina. A importância da dança para mim, primeiro que ela se tornou profissional na minha vida há 14 anos. Então hoje eu tenho a dança como algo que me faz bem,
que me faz feliz, um hobby, mas também como profissionalismo, né? Como uma profissão. Para Danúbia, carnaval significa alegria, um momento divertido que une família e amigos. Eu acho que o mais importante do carnaval é estarmos em comunhão com nós mesmos nesta festa cultural que é uma folia, né? Que o Brasil representa muito bem o nosso carnaval. Então isso eu acho que é o mais importante, é você estar com os amigos se divertindo. Fim de semana chegou e, claro, a gente tem algumas dicas para você aproveitar. Olha só. Para os baladeiros de plantão, tem evento daqui a pouco. A dica é curtir a ressaca do Carna Samba Rock. É às 9 da noite, no Vinil Cultura Bar. Tem também a festa Funk Não é Crime, no Clube 185, às 11 da noite. Que tal fazer algo diferente nesse sábado? Para começar, ação de limpeza da Cachoeira Sucupira, às 8h30 da manhã. Já às 4 da tarde, acontece a primeira conferência Religar Brasil, com direito a bate-papo e exibição do documentário Os Que a Ninguém Importa, que conta com a luta dos refugiados da Guerra do Congo. O evento acontece no Anfiteatro 5OA do campus Santa Mônica da UFO. A entrada é gratuita. E para as mamães de plantão que desejam falar sobre empreendedorismo e maternidade, acontece no mesmo horário a segunda reunião do grupo Aldeia Materna no Espaço Eureka. E para quem quer conhecer histórias diferentes, no domingo acontece às 9 horas o terceiro mercado itinerante de pulgas no Uberlândia Clube. E com as dicas da Agenda Cultural, a gente fica por aqui. Você acompanha mais notícias no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite, ótimo fim de semana e até segunda-feira.